A maioria das pessoas passa a vida inteira tateando no escuro, acreditando piamente que o acúmulo de capital é uma escada linear onde cada degrau exige o mesmo esforço ou uma dose renovada de inteligência. É um erro grosseiro e perigoso. A realidade matemática do dinheiro é muito mais cruel e contraintuitiva do que os manuais de finanças ousam admitir para não espantar os clientes. O fato desconfortável que ninguém quer aceitar enquanto tenta equilibrar as contas é que os primeiros 100 mil são uma desgraça absoluta, um fardo pesado que exige uma força bruta desproporcional ao retorno que oferecem. É uma marcha forçada através de um pântano onde você investe o seu suor, o seu tempo e a sua privação, apenas para ver o saldo se mover com a agilidade de uma tartaruga cansada. Não há glamour nisso, não há genialidade envolvida, apenas uma resistência seca e obstinada que a maioria simplesmente não possui. Se você está esperando que eu lhe dê um tapinha nas costas e diga que o caminho será suave, está perdendo o seu tempo. Eu não estou aqui para ser seu amigo ou para validar sua ansiedade por resultados rápidos. O que eu tenho a dizer é que a estrutura do sistema é desenhada para que você desista exatamente quando a mágica está prestes a começar. O senso comum diz que se você conseguiu os primeiros 100 mil com muito sacrifício, precisará de 10 vezes mais suor para chegar ao 1 milhão. Essa é uma mentira lógica que destrói fortunas antes mesmo delas nascerem. O problema não é a falta de dinheiro, é a incapacidade de tolerar o tédio e a aparente falta de progresso. Enquanto você busca a próxima grande tacada para sair dessa lentidão, você está apenas cavando um buraco mais fundo. A verdade é que a riqueza não nasce da ação frenética, mas da capacidade de se sentar sobre as mãos e não fazer absolutamente nada estúpido. A razão pela qual a maioria das pessoas fracassa miseravelmente na transição entre a sobrevivência e a opulência é uma falha fundamental de perspectiva sobre como o mundo realmente funciona. Elas acreditam que, para sair do patamar dos 6 dígitos e alcançar 1 milhão, precisam de uma sofisticação nova, de um algoritmo secreto ou de uma mudança radical de estratégia. É a arrogância do intelecto tentando resolver um problema que é, na sua essência, puramente temperamental. O investidor médio olha para o seu patrimônio estagnado e conclui que, se o progresso é lento, o método deve estar errado. Ele começa a girar a carteira, a perseguir tendências e a ouvir charlatães que prometem atalhos sem perceber que a lentidão inicial é uma característica intrínseca da matemática e não um defeito de execução. O esforço necessário para tirar uma massa inerte do lugar é gigantesco, mas a maioria confunde esse atrito inicial com uma barreira intransponível que exige manobras complexas. Eu observei durante décadas homens brilhantes, com diplomas de universidades de prestígio, jogarem fora anos de acumulação porque não suportavam a simplicidade do processo. Eles sentem que devem fazer algo para justificar sua inteligência, quando a coisa mais inteligente a se fazer é, geralmente, ignorar o mercado e deixar o tempo trabalhar. A autoridade não vem de prever o futuro ou de descobrir o próximo ativo milagroso, mas de ter sobrevivido ao desejo constante de interferir em um processo que já estava funcionando. O mundo real não premia a complexidade, ele premia a disciplina cega aplicada a princípios racionais simples. Se você acha que chegar ao 1 milhão exige uma genialidade que você ainda não possui, você já perdeu a batalha contra si mesmo. O que você precisa não é de mais dados ou de mais gráficos, mas de uma compreensão visceral de que o crescimento exponencial é invisível no começo e avassalador no final. O erro mais comum e destrutivo que observo repetidamente é o que eu chamo de fadiga do poupador. O sujeito faz o trabalho duro, sacrifica o consumo imediato por anos e finalmente alcança a marca dos 100 mil. Nesse momento ocorre um curto-circuito psicológico perigoso. Ele olha para aquele montante e, em vez de vê-lo como um motor de arranque de uma máquina poderosa, ele o vê como um troféu que merece ser gasto. A tentação de elevar o padrão de vida surge com uma força avassaladora, camuflada sob a lógica de que ele trabalhou muito e merece um prêmio.
É aqui que o investidor medíocre decide comprar o carro de luxo, reformar a casa desnecessariamente ou fazer a viagem que o capital ainda não pode sustentar. Ele interrompe o fluxo da composição no momento exato em que a curva estava prestes a inclinar para cima, condenando-se a recomeçar a escalada do zero. Essa manifestação de impaciência é um padrão previsível que separa os que apenas possuem algum dinheiro dos que constroem riqueza real e duradoura. As pessoas são programadas biologicamente para buscar gratificação instantânea e lutar contra isso exige uma clareza de propósito que poucos conseguem manter. Quando o investidor vê que seu rendimento mensal ainda é modesto em comparação ao seu esforço de aporte, ele se sente desestimulado. Ele começa a acreditar que o jogo é injusto ou que ele nunca chegará ao topo. Essa frustração o leva a buscar ativos exóticos ou alavancagem excessiva, tentando forçar o mercado a entregar resultados que o tempo ainda não maturou. O resultado é quase sempre o mesmo, uma perda permanente de capital que atrasa o objetivo final em mais uma década de arrependimento e trabalho braçal. O comportamento financeiro da maioria é movido pela vaidade e pela necessidade de sinalização social e não pela lógica matemática. É fácil ser disciplinado quando não se tem nada, mas manter a sobriedade com 100 mil na conta exige um caráter temperado. O erro não está na conta bancária, mas na mente que não consegue processar o custo de oportunidade. Cada real retirado precocemente da máquina de composição é uma árvore que você cortou antes mesmo que ela pudesse dar sombra ou frutos. As pessoas subestimam o quanto uma pequena interrupção hoje destrói a opulência de amanhã. Elas tratam o dinheiro como algo que deve ser usado para impressionar vizinhos que elas sequer gostam, em vez de usá-lo para comprar a própria liberdade e independência mental das flutuações da sorte. Outro padrão desastroso é a busca pela sofisticação desnecessária. Quando o investidor atinge um nível razoável de capital, ele começa a acreditar que as estratégias simples que o trouxeram até ali não são mais suficientes. Ele abandona o feijão com arroz bem feito para se aventurar em derivativos complexos, fundos de alto custo ou teses de investimento que ele não compreende verdadeiramente. É a síndrome do investidor qualificado que, por se sentir especial, acredita que deve agir de forma especial. No entanto, o mercado não se importa com o seu ego. A complexidade é, muitas vezes, apenas uma forma cara de camuflar a falta de paciência. Ao tentar ser mais esperto que o sistema, o indivíduo acaba sendo a vítima da própria inteligência, perdendo em taxas e erros operacionais o que o tempo lhe daria de graça. A consequência inevitável dessa mentalidade é a estagnação em um ciclo eterno de mediocridade financeira. O sujeito passa a vida inteira entre os 100 e 200 mil, nunca atingindo a velocidade de escape necessária para que o capital trabalhe mais do que ele. Ele vive em um estado de estresse constante, sentindo que está correndo em uma esteira que não sai do lugar. Ele não percebe que a falha não está no mercado, mas na sua insistência em sabotar o próprio progresso através de pequenas e constantes decisões irracionais. A riqueza não é o resultado de uma grande jogada de sorte, mas da recusa absoluta em cometer esses erros previsíveis. Se você não consegue suportar a monotonia de ver o seu dinheiro crescer lentamente, você nunca terá a disciplina necessária para vê-lo se tornar uma fortuna. Ao longo de muitas décadas observando a natureza humana e os mercados, percebi que a maioria das pessoas simplesmente não consegue lidar com o fato de que a natureza não tem pressa. O tempo é o ingrediente mais potente da receita, mas é também o que o investidor médio mais tenta combater. Eu vi homens que eram considerados gênios em suas áreas de atuação fracassarem miseravelmente nas finanças porque não aceitavam que o capital precisa de anos de silêncio para florescer. Eles queriam que o crescimento fosse um evento barulhento e imediato, quando a verdadeira acumulação é tão emocionante quanto assistir a grama crescer. O tempo expõe impiedosamente as falhas de caráter e a falta de disciplina. Ele não perdoa aquele que tenta cortar caminhos ou que subestima a força da constância sobre o brilho momentâneo.
As pequenas decisões que você toma hoje, como evitar um gasto supérfluo para manter o capital investido, parecem insignificantes no momento, mas elas se acumulam silenciosamente de forma avassaladora. Em 20 ou 30 anos, a diferença entre o homem que manteve o curso e o que cedeu aos impulsos não é de apenas alguns milhares de reais, mas de uma existência inteira de liberdade versus uma vida de servidão. A maioria das pessoas subestima o poder destrutivo de uma pequena decisão ruim repetida ao longo de uma vida. Elas não percebem que, ao longo do tempo, o custo de oportunidade de cada erro cometido na juventude se torna uma fortuna perdida na velhice. A matemática não tem sentimentos e não aceita desculpas, ela apenas processa as entradas que você fornece com uma precisão matemática fria. O que eu aprendi é que a sobrevivência é o primeiro passo para a prosperidade. Se você conseguir evitar a destruição total do seu capital por tempo suficiente, a aritmética básica cuidará do resto. Muitos investidores se preocupam com a taxa de retorno anual, mas ignoram a duração do investimento, que é o fator que realmente move a agulha. Eu vi fortunas sólidas serem construídas por pessoas de inteligência média que simplesmente tiveram a obstinação de não interromper o processo por meio século. Por outro lado, vi mentes brilhantes acabarem na miséria porque não resistiram à tentação de apostar tudo em um momento de arrogância. O tempo é o melhor juiz da estratégia de um homem. Ele revela quem estava apenas tendo sorte e quem estava operando sob princípios racionais e perenes. A riqueza sustentável é construída em camadas, como os sedimentos de uma rocha, e cada camada depende da integridade da anterior. Quando você retira dinheiro para satisfazer um desejo passageiro, você está removendo a fundação sobre a qual todo o seu futuro financeiro seria construído. É uma forma de autossabotagem que a maioria justifica com racionalizações baratas. Eu vi o mercado subir e descer, governos caírem e tecnologias mudarem, mas o princípio de que a paciência rende dividendos nunca foi revogado. Aqueles que tentam lutar contra essa realidade acabam cansados e pobres, enquanto os que a abraçam tornam-se os donos do mundo. O tempo não é seu inimigo, a menos que você esteja tentando ser mais rápido que a lógica que governa o universo financeiro. A observação de longo prazo ensina que o caráter é muito mais importante que o coeficiente de inteligência quando se trata de dinheiro. Você não precisa ser capaz de calcular equações diferenciais para ficar rico, mas precisa ser capaz de ignorar a multidão quando ela está em frenesi. A capacidade de manter a calma enquanto seu patrimônio parece não sair do lugar por 3 ou 4 anos é uma vantagem competitiva maior do que qualquer informação privilegiada. A maioria das pessoas é emocionalmente frágil e precisa de validação constante do mercado para se sentir segura. Se o preço não sobe todo mês, elas acham que falharam. Essa necessidade de feedback imediato é uma fraqueza que o tempo explora para transferir a riqueza dos impacientes para os pacientes. No final das contas, o que diferencia o sucesso do fracasso é a disposição de aceitar que o progresso real é lento e invisível durante a maior parte da jornada. O milhão não chega com um estrondo, ele chega como resultado cumulativo de milhares de dias em que você escolheu a racionalidade em vez da emoção. Eu vi isso acontecer repetidamente. O investidor que ninguém notava, que não falava sobre suas tacadas em jantares, acabava sendo o mais rico de todos simplesmente porque nunca parou. O tempo é generoso com quem respeita as suas leis e implacável com quem tenta desafiá-las. A maior lição que décadas de experiência podem oferecer é que o segredo não é correr mais rápido, mas sim garantir que você nunca precise parar de caminhar. Para navegar nesse oceano de incertezas e tentações, você precisa de regras mentais que sejam tão simples que pareçam triviais, mas tão sólidas que suportem qualquer tempestade. O primeiro princípio é a recusa absoluta em interromper os juros compostos desnecessariamente. Parece óbvio, mas é a regra mais violada em toda a história das finanças. Se você tem um ativo de qualidade que está crescendo, qualquer venda motivada por tédio, medo ou desejo de consumo é um crime contra o seu futuro eu. Você deve desenvolver uma resistência quase patológica à ideia de sacar o capital principal ou seus rendimentos antes que a massa crítica seja atingida.
A simplicidade aqui é a sua maior armadura. Se o motor está funcionando e o caminho é o correto, tire as mãos do volante e deixe a inércia trabalhar a seu favor. Outro pilar fundamental é entender que você não precisa ter muitas ideias brilhantes para ser bem-sucedido. Você só precisa evitar as ideias estúpidas. A maioria dos investidores acredita que a riqueza é o resultado de uma série de decisões geniais em sequência, mas a realidade é que ela é o subproduto de não cometer erros fatais. Se você conseguir passar a vida evitando a alavancagem excessiva, a busca por retornos irreais e a inveja do sucesso alheio, você já estará à frente de 90% da população. A disciplina de dizer não para 99% das oportunidades que cruzam o seu caminho é o que permite que você concentre sua energia e paciência naquilo que realmente importa. A riqueza é, em grande parte, um jogo de exclusão e filtragem rigorosa. A terceira regra é o reconhecimento de que o seu padrão de vida deve sempre ser inferior à sua capacidade financeira, especialmente durante a fase de acumulação dos primeiros 100 mil. Não há como contornar a aritmética. Se você consome tudo o que ganha, ou se aumenta seus gastos na mesma proporção dos seus ganhos, você está em uma gaiola dourada. A verdadeira liberdade não vem de comprar o que você quer, mas de não precisar de nada que o obrigue a vender o seu tempo ou o seu capital. Você deve tratar o aporte mensal como uma obrigação inegociável, uma dívida que você tem com a sua própria independência. É uma mentalidade de sobriedade que prioriza a paz de espírito em vez da exibição de riqueza, algo que a sociedade moderna despreza, mas que a matemática recompensa. Por fim, aceite que a volatilidade é o preço que você paga pela performance e que o tédio é o sinal de que a sua estratégia está funcionando. Se você busca emoção nos seus investimentos, você está fadado ao desastre, pois os mercados são especialistas em transformar adrenalina em perdas financeiras. Um plano de investimento sólido deve ser tão excitante quanto observar a tinta secar em uma parede. Se você sente a necessidade de verificar o saldo todos os dias ou de mudar sua alocação a cada notícia de jornal, você ainda não entendeu a natureza do jogo. O princípio racional é simples: escolha um caminho lógico, verifique as premissas periodicamente e tenha a disciplina mental para ignorar todo o resto. A clareza de pensamento é o seu ativo mais valioso, proteja-a da poluição do ruído cotidiano. Considere o caso clássico do indivíduo que, após anos de sacrifício, finalmente atinge a marca dos 100 mil. Ele sente que cruzou uma linha de chegada quando, na verdade, acabou de entrar na pista de decolagem. Imediatamente, a mente começa a pregar peças. Ele olha para o vizinho que acaba de financiar um carro de luxo e sente que sua disciplina é uma forma de privação injusta. Ele decide que merece uma recompensa e usa metade do seu capital acumulado como entrada em um passivo que deprecia 10% assim que sai da concessionária. O que ele não percebe é que não comprou apenas um carro, ele destruiu o motor de combustão dos seus juros compostos. Ele trocou a possibilidade de ser milionário em uma década pela satisfação efêmera de segurar um volante de couro enquanto espera no trânsito. A diferença entre o esforço físico de economizar o primeiro reais e o esforço passivo de ver o centésimo render é a chave para entender a riqueza. No início, você é como um homem tentando empurrar um volante de inércia maciço feito de ferro fundido. Você sua, seus músculos queimam e, após muito esforço, a peça se move apenas alguns centímetros. É desanimador e parece inútil. No entanto, se você não parar para descansar ou para admirar o pouco que moveu, a própria massa do volante começa a trabalhar a seu favor. Quando você atinge o primeiro milhão, a energia necessária para mantê-lo girando e crescendo é proporcionalmente mínima. O erro fatal é parar de empurrar no momento em que a inércia está prestes a se tornar momentum, forçando-se a aplicar toda aquela energia inicial novamente no futuro. Pense nas decisões de consumo como investimentos abortados. Cada gasto supérfluo de R$1.000 hoje não é apenas a perda daquela nota, mas a renúncia de 10 ou 20 mil reais no futuro. Eu vi pessoas pesquisarem exaustivamente por meses antes de comprar uma televisão nova
comparando especificações técnicas e preços para economizar R$ 50, mas que não dedicam 10 minutos para entender a estrutura de taxas do fundo onde colocam suas economias de uma vida. Elas são espertas nas pequenas coisas e estupidamente negligentes nas grandes. A manutenção de um estilo de vida inflado é uma fricção constante que impede que o seu capital ganhe a tração necessária. A verdadeira eficiência financeira vem de eliminar esses pequenos vazamentos que, somados ao longo dos anos, representam a diferença entre a opulência e a sobrevivência. Muitas vezes, a melhor decisão de investimento que tomei foi a de não vender uma ação sólida apenas porque o preço não saiu do lugar por 3 ou 4 anos. O mercado adora testar a sua paciência com períodos de tédio absoluto, onde nada parece acontecer. O investidor médio interpreta essa calmaria como um sinal de falha e decide girar o capital para algo que parece estar subindo no momento. Ele vende a fundação de sua futura riqueza para perseguir uma miragem de lucro rápido. É como um agricultor que desenterra as sementes todos os dias para ver se elas já criaram raízes. Se você fez a pesquisa correta e as premissas do negócio continuam válidas, a falta de movimento do preço é irrelevante. O valor está sendo acumulado silenciosamente, esperando o momento de se manifestar. A disciplina de evitar dívidas de consumo é outro exemplo de racionalidade aplicada que a maioria ignora pela conveniência imediata. O crédito fácil é um mecanismo desenhado para transferir a riqueza de quem trabalha para quem empresta, usando a impaciência humana como combustível. Quando você paga juros para ter algo hoje que não pode pagar à vista, você está trabalhando para o enriquecimento alheio e sabotando a sua própria escada para o milhão. Eu sempre preferi a liberdade de não dever nada a ninguém, a conveniência de possuir algo antes da hora. A riqueza é construída com o dinheiro que você não gastou e com as dívidas que você teve a sobriedade de evitar. Se você quer chegar aos 7 dígitos, precisa parar de agir como se já os tivesse quando ainda está no 6. A matemática dos juros compostos não se importa com a sua pressa, com a sua necessidade de aprovação social ou com o quanto você acha que trabalhou duro. Ela é uma lei natural, tão indiferente quanto a gravidade e recompensa apenas uma coisa, a não interrupção. Quando eu digo que o segredo não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer, estou atacando o vício humano pela ação desnecessária. A tese central é que a manutenção do método é o verdadeiro desafio psicológico, pois exige que você ignore o instinto de mudar as velas quando o vento parece fraco. Chegar ao milhão não é um exercício de complexidade, é um teste de resistência contra a própria vaidade que implora por novidades e por movimentos bruscos que apenas geram fricção e desperdício de energia. Muitas pessoas acreditam que a estratégia para cuidar de R$100 mil deve ser fundamentalmente diferente da estratégia para cuidar de 1 milhão. Elas buscam uma sofisticação que não existe, acreditando que o tamanho do patrimônio exige uma mudança na lógica do investimento. Isso é um erro fatal. A disciplina que gera o primeiro montante é exatamente a mesma que protegerá e multiplicará o segundo. O que muda não é o método, mas a pressão psicológica para abandoná-lo. Quanto mais você tem, mais o mundo tentará convencê-lo de que você precisa de gestão ativa ou de ativos exclusivos. A minha experiência mostra que a riqueza sustentável nasce da repetição obstinada do que funciona, resistindo à tentação de parecer inteligente através da complexidade. A resistência e a sobrevivência são os pilares ocultos de qualquer fortuna duradoura. Você deve encarar a sua jornada financeira como uma maratona onde o maior obstáculo é o seu próprio desejo de acelerar o passo além do que a lógica permite. Se você conseguir internalizar que a lentidão dos primeiros 100 mil é uma fase necessária de calibração do seu caráter, o caminho para o milhão se tornará uma consequência inevitável da sua conduta. O foco deve ser a eliminação da estupidez, não a busca pela genialidade. Cada vez que você se recusa a seguir uma moda passageira ou a elevar seu padrão de vida precocemente, você está reforçando a tese de que a riqueza é o resultado de uma disciplina silenciosa e de uma recusa consciente ao erro. A primeira grande lição que você deve carregar
é que a riqueza não é o que você gasta, mas o que você retém e protege com unhas e dentes. Ao longo deste percurso, fica claro que a inteligência sem temperamento é o caminho mais curto para o desastre financeiro. Não adianta ter a capacidade de analisar balanços complexos se você não possui a força de vontade necessária para não sacar o capital diante da primeira vitrine ou da primeira crise do mercado. A conclusão inevitável é que o investimento bem-sucedido tem muito menos a ver com finanças e muito mais a ver com psicologia aplicada. Se você conseguir domar os seus impulsos básicos e aceitar a aritmética simples, o tempo fará por você o que nenhum consultor de investimentos ou estratégia mirabolante seria capaz de realizar. Outro ponto fundamental que emerge da observação dos fatos é que a liberdade real só é alcançada quando o seu capital começa a trabalhar mais do que o seu suor. No entanto, para chegar a esse estado de graça, você precisa passar pelo purgatório dos primeiros 100 mil, onde o esforço parece inútil e o progresso é invisível. A maioria desiste aqui, e é por isso que a riqueza é tão escassa. A conclusão parcial que todo investidor racional deve aceitar é que a resistência ao tédio é uma das habilidades mais lucrativas que alguém pode desenvolver. O milhão não é um destino para os audazes ou para os impacientes, mas uma recompensa inevitável para os sobreviventes que tiveram a sobriedade de não interromper o crescimento por puro capricho ou vaidade momentânea. Finalmente, entenda que a ausência de grandes erros é, por si só, uma forma poderosa de genialidade. No mundo dos investimentos, você ganha pontos pelo que evita, não apenas pelo que acerta. A conclusão definitiva sobre a acumulação de patrimônio é que você não precisa ser excepcional, você só precisa ser moderadamente inteligente e manter essa clareza por um período de tempo excepcionalmente longo. O milhão é o subproduto natural de uma vida vivida sob princípios racionais, onde a disciplina de não ser um idiota financeiro prevalece sobre o desejo de parecer próspero. A riqueza sustentável nasce no momento em que você para de lutar contra a matemática e começa a usá-la como sua maior aliada, mantendo o curso mesmo quando o mundo ao seu redor parece ter perdido a razão. A riqueza, no fim das contas, não é uma coleção de bens ou um número que brilha na tela do computador para validar o seu ego, mas a forma mais pura de independência mental que um homem pode conquistar. Chegar ao primeiro milhão não exige que você se transforme em uma criatura de inteligência sobre-humana ou que descubra segredos ocultos nos mercados financeiros, mas que você aceite com uma humildade quase estoica a realidade fria e magnífica dos juros compostos. É o reconhecimento de que o seu maior ativo não é o capital acumulado, mas o caráter necessário para não sabotar o próprio progresso enquanto o tempo executa o seu trabalho silencioso. O caminho é longo, muitas vezes monótono e desprovido de qualquer aplauso, mas a liberdade que o espera do outro lado da disciplina é a única recompensa que realmente vale o sacrifício da vaidade. Se você conseguir suportar a marcha forçada inicial, sem se render às tentações da estupidez comum, descobrirá que a fortuna não é um golpe de sorte, mas a conclusão inevitável de uma vida regida pela razão, pela paciência e pela recusa absoluta em interromper o que o tempo está tentando lhe dar.